galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Amanhã tem Clássico da Amizade, Vasco e Botafogo em São Januário, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo tentando aí fazer com que, pelo menos no primeiro turno do campeonato, o Botafogo fique 100% de aproveitamento nos clássicos regionais, né? Lembrando que o Botafogo venceu o Flamengo por 2-0 dentro do Maracanã, né? No seu primeiro clássico aí do Campeonato Brasileiro, e contra o Fluminense no estádio Newton Santos, o Botafogo venceu pelo placar de 1-0. Agora teremos o confronto com o Vasco da Gama amanhã, fora de casa, em São Januário, e vamos ver o que vai acontecer. Para isso eu quero falar um pouquinho sobre esse jogo. Vou falar também sobre alguns jogadores do Botafogo que estavam em dúvida se iriam para a partida ou não, mas primeiro deixa eu pedir para você se inscreverem em nosso canal. Tá aparecendo aí, ó, a joinha, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo. É muito importante, você contribui demais aqui para o crescimento do canal do Medeiros, também. E também faça o seu cadastro lá na KTO, tá aparecendo aqui, ó, na barra da tela para vocês. Faça seu cadastro na KTO, use o cupom Medeiros para garantir 20% de bônus no seu primeiro depósito. O link tá na descrição desse vídeo, beleza? Vamos então falar sobre Botafogo, que terá a presença do seu artilheiro, do seu craque nessa temporada 2024, o Júnior Santos. Ele que ficou de fora da partida contra o Bragantino, né? Ele tinha saído de muletas no jogo contra o Criciúma. Até tinha condições de ser relacionado contra o Bragantino, mas o Botafogo preferiu deixar ali ele descansando um pouquinho, né? O Júnior Santos já estava jogando vários jogos seguidos, né? Então ele descansou nesse jogo contra o Bragantino, vencemos a partida por 2-1, recuperou as energias, vai estar à disposição amanhã para o clássico contra o Vasco. Então é uma baita notícia esse retorno do Júnior Santos ao time do Botafogo. Outro jogador que preocupava um pouco porque ele saiu com dores no jogo contra o Bragantino é o zagueiro Bastos, né? Lembrando que no segundo tempo o Marçal chegou a jogar de zagueiro por conta disso, né? O Bastos saiu no intervalo, então existia ali uma expectativa para saber se o Bastos ia poder jogar ou não contra o Vasco. Notícia boa, ele treinou normalmente e deve estar à disposição para a partida de amanhã contra o Vasco em São Januário. Provável Botafogo: John no gol, Damian Soares na lateral direita, Marçal na lateral esquerda. Marçal que ganhou a vaga com o Arthur Jorge, uma oportunidade de jogar contra a equipe do Bragantino. Foi muito bem, jogou bem o primeiro tempo, segundo tempo precisamos dele na zaga, ele correspondeu bem. Então, provavelmente o Marçal deve ter uma continuidade aí com o Arthur Jorge, tá? Importante dizer isso. O Cuiabano vinha sendo titular, o Cuiabano ficou no banco na última partida e ele colocou o Marçal para jogar. Então vamos ficar de olho nessa disputa aí pela lateral esquerda, porque o Cuiabano estava indo bem em algumas partidas, depois oscilou um pouquinho e dessa vez ele colocou o Marçal de titular. Vamos perceber se amanhã ele mantém o Marçal ou se ele volta com o Cuiabano ao time titular. No meio-campo, Gregory deve jogar amanhã, ele faz um revezamento entre o Gregory e o Danilo Barbosa. Então o Danilo Barbosa jogou contra o Bragantino, provavelmente o Gregory entra como titular amanhã. Marlon Freitas no meio-campo. Aí existe a primeira dúvida, não se sabe se ele vai entrar com o Tietê ou se ele vai entrar com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique também vem aí numa sequência muito grande de jogos, né? O Luiz Henrique vem aí, sabe, merecendo aí até um certo descanso, e essa batida de jogar de 3 em 3 dias. Existe a possibilidade do Luiz Henrique começar no banco amanhã para dar uma descansada e o Tietê jogar. Mas existe essa dúvida, ou Luiz Henrique ou Tietê. Júnior Santos atuando pela ponta direita, no ataque Eduardo e Tiquinho Soares. Esse deve ser o time do Botafogo para iniciar a partida amanhã contra o Vasco da Gama. Um jogo importantíssimo, né? O Vasco ainda está lá num cenário, né, onde está sem treinador, né? Tá vivendo aí uma fase muito ruim o Vasco, né? Tá contratando primeiro aí um diretor de futebol para depois contratar um treinador. Acabou vencendo muito bem o São Paulo, usando aí vários jogadores jovens, jogadores da base. Venceu o São Paulo, goleou o São Paulo dentro de São Januário, mas foi jogar contra o Bahia fora de casa, acabou perdendo para a equipe do Bahia, né? O Bahia que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas é notório que o Vasco deu uma leve melhorada.
tá? Nos últimos 2 jogos eu assisti, jogou muito bem contra o São Paulo, e contra a equipe do Bahia, o Vasco não foi uma presa fácil não, tá? O time do Bahia teve que jogar bem, teve que se recuperar na partida, e o Vasco causou dificuldade à equipe do Bahia. Então, o primeiro ponto é o torcedor do Botafogo e os jogadores do Botafogo entenderem que não vai ser um jogo fácil, ainda mais se tratando de um clássico em São Januário. Então o Botafogo precisa entrar com muita atenção, precisa jogar futebol, precisa entrar com sangue nos olhos para poder vencer mais um clássico, vencer mais uma partida e conquistar os 3 pontos que são muito importantes. Então nada de salto alto, vamos jogar o jogo, 11 contra 11, o Botafogo realmente está numa situação melhor que o Vasco na tabela? Está numa situação de ter uma confiança a mais por estar ganhando jogos? Ok, mas clássico é sempre uma situação diferente. Então tem que entrar com uma motivação a mais, tem que entrar realmente naquele clima de clássico, senão não vence a partida, ok? Beleza então, vambora então, amanhã tem jogão pra gente falar e comentar mais com vocês aqui no canal do Medeiros. Um abraço, gente, até a próxima, valeu!